Olá, bom dia. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Irmãos, nos dias de hoje, em que nós estamos vivendo, os últimos minutos, os últimos tempos, as últimas horas, nós vivemos intensamente esperando que Cristo volte. Não sabemos se Ele vai voltar daqui a uma hora, um minuto, daqui a um dia, mas sabemos que Ele vai voltar. E o que temos visto acontecer hoje na Igreja de Cristo, irmãos, são coisas que não dá para digerir, não dá para concordar com tais coisas que acontecem dentro da igreja. E Jesus, Ele nos deixou um chamado, Ele nos deixou uma ordem. Ele disse: ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crê, quem ouvir, crer e obedecer e seguir o mesmo caminho será salvo. Não é só crer, não. Tem que crer, tem que entrar pela porta estreita, porque a Bíblia diz que larga é a porta e o caminho que leva à condenação eterna. Tem que crer e tem que entrar pela porta. E Mateus também nos ensina que Jesus, Ele não veio trazer paz, não. Ele veio trazer espada. Ele veio trazer divisão entre pai, filho, irmão. Porque se o filho quer seguir, o pai não quer, então vai ter que separar. Se a filha quer seguir, a mãe não quer, o irmão não quer, então vai ter que apartar. É bíblico. Isso é Bíblia. Nós temos que pregar a Bíblia. Nós temos que pregar a verdade. E o que eu vejo acontecendo hoje, irmãos, são coisas que não tem nada a ver com a palavra, com o ensinamento e com a doutrina. Em vez de defendermos uma doutrina santa e eficaz, estamos defendendo pessoas, estamos defendendo atitudes, estamos defendendo coisas que não condizem com aquilo que Deus nos ensinou. A palavra de Deus diz que Ele não muda, Deus não muda. Ele é o mesmo ontem, hoje, será para sempre. Ele é imutável, Ele não pode mudar. A palavra dele é a mesma. E nada foi acrescentado, porque Ele disse que não é para acrescentar. Aquele que acrescentar já está condenado. Agora, quando nós queremos seguir a doutrina, quando nós queremos seguir a Bíblia, o que está escrito, manter a santidade, manter a proximidade com Cristo, e quando você está dentro de um lugar que você vê o teu irmão errar, o teu irmão pecar, seja contra você ou contra a igreja ou contra Deus, você viu, você presenciou, a Bíblia te dá a autoridade para você chamar a atenção daquele irmão, daquela irmã. E ainda diz mais, que se ele não te ouvir, você chama uma ou duas testemunhas e fala o que ouve. E se mesmo assim ela não der ouvido, aí já é com Deus. Mas tem que ser feito. E o que está acontecendo é que quando você vê a pessoa praticando algo errado, você chama a atenção dela e ela te rebate. Mas quando você chama uma testemunha e aquela testemunha olha e fala assim: tá, deixa ela com Deus, Deus vai tratar, deixa com Deus. Que deixa com Deus, querido? Para que Deus colocou um anjo na igreja? Para que Deus colocou uma autoridade dentro da igreja? Foi para resolver certas coisas que acontecem. Para que Jesus chamou discípulos? Se fosse para Ele resolver tudo, Ele não tinha necessidade dos 12. Ele não tinha necessidade que os 12 também fizessem mais discípulos. Para que Ele chamou Paulo, que era um assassino? Foi, um matador de cristão. Ele podia exterminar Paulo a hora que ele quisesse, mas não. Ele sabe o potencial da pessoa. Ele sabe. Ele conhece. Ele vê além. A Bíblia diz que Ele é onipresente, onipotente, onisciente. O que é oni? Oni é todo. Oni é geral, é plenitude. Deus é pleno. Deus é pleno. Agora o que eu vejo acontecendo é que quando você vê uma pessoa cometer uma falha, um erro gravíssimo,
Você vai chamar a atenção, você está errado, você é radical, você é antigo, você não pode ser como antigamente. Tem que deixar Deus tratar com a pessoa, tem que pôr uma pedra, tem que esquecer. O que é isso? Onde nós vamos parar? Jesus está voltando. Lá em Apocalipse, o Senhor disse a uma das igrejas, porque ele tolerava a doutrina dos nicolaítas, e outro tolerava Jezabel, falsa profetisa, e assim todos os anjos da igreja que o Senhor mandou uma carta, com exceção do anjo de Filadélfia. Anjo quer dizer os pastores da igreja. E quando o Senhor mandava uma carta a eles, dirigida através do apóstolo João, o Senhor falava tudo que a igreja tinha a favor dela, e lá mais no final o Senhor falava: mas tenho contra ti isso, tenho contra ti que tolera a doutrina dos nicolaítas, tenho contra ti que tolera Jezabel, tenho contra ti, sei que tendo pouca força, não negaste o meu nome. O que eu vejo hoje acontecer dentro da igreja são homens de Deus, protegendo as pessoas que praticam coisas absurdas, coisas erradas, porque aquela pessoa canta, porque aquela pessoa limpa a igreja, porque aquela pessoa não vai contra o pastor, porque aquela pessoa acata tudo que ele diz, porque aquela pessoa chora, porque aquela pessoa fala em línguas, porque aquela pessoa tem um bom dízimo, uma boa oferta, porque aquela pessoa se veste muito bem, tem um carro de último tipo, tem uma linda mansão, uma linda casa. Então ele se torna um protegido, muitas vezes, do anjo da igreja ou do pastor. E aquele que está buscando a palavra na sua essência, na sua verdade, de como ela é, aquela pessoa está se tornando uma pessoa asquerosa, ranzinza, radical, que não pode ser assim. Mas quem diz que Deus mudou? Quem diz que a palavra de Deus mudou? Quem diz que a Bíblia é outra? Estão tratando as coisas de Deus com banalidade, né? A igreja hoje, irmão, está construída em palafitas, porque se a água chegar em cima, acaba com tudo. Agora, estando em palafitas altas, a água vai passar lá por baixo, não vai nem atingir a igreja. Mas o Senhor diz na tua palavra que a igreja que é edificada na rocha, se você é edificado na rocha, se eu sou edificado na rocha, você tem que ficar ali no chão firme, na terra firme, e se vir a correnteza e os rios transbordar, a Bíblia diz que esta casa não cairá. E aquela que é edificada na areia, se acontecer a mesma coisa, aquela casa será levada. Agora estão levantando as igrejas em palafitas para não ter contato com a terra, para não ter contato com o rio, para não ser levada, porque sabes que se bater um rio, pela tua fraqueza, pela tua mediocridade, pela tua covardia de pregar a verdade, de ver o erro do teu irmão e não fazer nada, e ainda expulsar aqueles que querem fazer algo dentro da palavra, tirarem a autoridade, tirarem da igreja aqueles que querem lutar a favor da doutrina, do ensinamento. Estão matando esses profetas. Isso é inadmissível hoje dentro da igreja. Não vou deixar de pregar a palavra na sua essência, do jeito que ela é. A doutrina tem que ser dada do jeito que ela é. Tá errado, tá errado. Doa quem doer. A palavra de Cristo nos dá essa garantia. Em Mateus capítulo 10, no versículo 24, a Bíblia diz assim, ó: não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Está em Mateus 10, 34. Agora diz que a Bíblia está errada. Fala para mim. Prova para mim que Jesus Cristo errou ao escrever isso.
E ainda diz mais: pois vim causar divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e sua mãe, entre a nora e sua sogra. Assim os inimigos do homem serão os da sua própria casa. É que a igreja está se tornando muitas vezes hoje inimigo daquele que prega a verdade, a doutrina santa. Pastores estão se tornando inimigo daqueles que proferem a palavra verdadeira. Porque quando você vai chamar a atenção de um levita, de um obreiro, calma, irmão, não é assim. Você é antigo, e aquele que é antigo, a palavra dele machuca, né? Aí a igreja está fazendo uns discípulos, aí está discipulando gente nova, moldando do jeito que ela quer para aquele discípulo, sabe? Usar um tapa-ouvido, sabe? Aquele macaquinho que fica assim, ó. Assim, assim e assim. É assim que estão formando o discípulo hoje. Com o ouvido tapado, com os olhos vendados e com a boca amordaçada. Para ele não falar nada. Formar discípulo assim é muito fácil. Aí eu estou formando um mordomo para mim, não estou formando um discípulo. Eu estou formando um escravo, um empregado. Pelo amor de Deus, irmãos, pelo amor de Deus. Quem ama, está lá no 37. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim não é digno de mim. Quem ama o seu filho ou sua filha mais do que a mim não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz, vem após mim, não é digno de mim. Quem tentar salvar a sua vida vai perder, mas quem perder a sua vida por mim, vai achá-la. Vamos parar. Vamos deixar de ser os pastores, sabe? Muito bonzinho, que joga tudo na responsabilidade da mão de Deus e se esconde atrás de um pastorado que ouve mais ao homem do que a Deus, que a palavra do homem tem mais autoridade do que a palavra de Deus para ele. Olha, o meu presidente falou para não fazer assim, assim, assim. Mas vem cá, e se o teu presidente estiver indo contra o que está escrito aqui? E se o teu pastor estiver contra o que está escrito aqui? E se o teu líder estiver indo contra o que está escrito aqui? Adianta a sua teologia, adianta a sua sabedoria, não adianta nada. Porque Jesus, ele falou lá no templo, ele pregou no templo, e lá estavam reunidos os mais sábios homens, sacerdotes, escribas, fariseus, saduceus, estavam lá e se maravilharam com o ensinamento daquele menino de 12 anos. Mas com o passar do tempo, eles viram que aquele menino, quando se revelou o Messias, foi uma pedra no sapato deles, porque ele falava a palavra na sua essência, que feria, sabe? O que aqueles homens doutrinavam e pregavam na igreja. O que aqueles homens queriam era o povo perto, aqueles homens queriam era aqueles cordeirinhos, sabe? Para não falar nada, para acertarem tudo a lei que eles moldavam. Eles moldavam a lei ali, faziam do jeito que eles achavam que tinha que ser. Mas Jesus veio e quebrou toda essa lei. Jesus quebrou os protocolos. O Senhor está precisando de homens e mulheres assim na sua igreja, no meio do seu povo, que quebrem os protocolos. Mesmo que eu não seja chamado para pregar mais naquela igreja, mas eu vou falar a essência, o que a palavra diz, o que a Bíblia manda é eu falar. Eu não vou ficar bajulando ninguém, eu não vou ficar fingindo ser uma pessoa, eu não vou me esconder atrás de uma posição. Não pense que eu vou me esconder. Se você me quer pregando a palavra de Deus, se você quer aceitar a palavra de Deus como ela é, irmão, você tem que andar com aqueles que pregam a verdade na sua essência, a doutrina. Errou. Tudo bem que não tem na Bíblia, né?
para você colocar uma pessoa indisciplinada num castigo. Não tem na Bíblia. Mas que as consequências são pesadas quando a pessoa é indisciplinada, são. Que tem que chamar a atenção da pessoa, tem. Às vezes é necessário afastar ela daquelas atividades que ela está fazendo pela sua indisciplina, para que ela seja moldada, reciclada, preparada, fortalecida novamente, para não praticar mais aquelas falhas. Agora, falar que antigamente, há 30 anos atrás, há 20 anos atrás, não tinha um preparo, um discipulado eloquente, sábio, né, capacitador, isso é mentira, isso não existe, isso não tem nexo. Eu tive um professor na minha juventude, na Assembleia de Deus do Brás, excelente professor Leni, chamava Leni, um senhor bem escurinho, né? Digo senhor porque eu era jovem, ele tinha na sua fase de 30 e poucos anos, mas ensinava com excelência a palavra de Deus, e era um curso participativo de todos os alunos, tinham que falar, tinham que ler, tinham que perguntar, tinham que esclarecer ali o que a Bíblia estava falando e ensinando. Eu tive sim um discipulado excelente. Eu tive sim um pastor que ensinava a essência da palavra. Eu tive sim, há 25, 30 anos atrás, alguém que levava a sério a doutrina e não abria a mão da santidade. O que se vê hoje em cima dos púlpitos, irmão, é absurdo, é estarrecedor, é inaceitável. O que nós vemos hoje em cima do altar de Cristo é uma coisa, é uma aberração total. São pessoas, irmão, achando que fez um cursinho de líder aqui e ali, que já podem fazer o que acha que está certo, o que ele acha. Não lê a Bíblia, não ora, não consagra, porque canta no ministério de louvor, porque faz parte de um corpo de obreiro, porque faz parte de um ministério e trabalha em um trabalho que o seu ministério ali colocou. Acha que é o quê? Tá achando que é Pedro, que é Paulo? Coitado de nós, irmãos, coitado de mim e de você. Passar o que Pedro, Paulo, Silas passaram, passar o que muitos homens passaram para chegar nesse patamar. Preciso muita oração, sabe? Feijão com arroz dentro da Bíblia, muito ainda, muito. Precisa muito. Vamos parar com esse negócio, pastores. Vamos parar com esse negócio de ter medo de falar com a pessoa, porque ela vai se entristecer, vai se quebrar e pode sair da igreja. Ele tá errado. Tem que chegar e chamar na conversa e falar, irmão, não é assim que se faz, não é assim que se trabalha. A Bíblia nos ensina assim, assim, assim. Tá? Você errou, pega a sua oferta, né? Guarda ela, vai lá, se conserta com teu irmão, depois você vai deixar a tua oferta no altar. Não estou falando de oferta só, não, dinheiro, dízimo, não. Ofertar a sua adoração, ofertar o seu tempo, ofertar o seu clamor, ofertar, sabe, a sua glória. Vai glorificar a Deus? Deixa, por enquanto vai se consertar, porque não está adiantando nada você ofertar a sua vida a Deus, ofertar o que você tiver que ofertar a Deus. Se você tem rixa com alguém dentro da igreja, se você está triste com alguém, se você não fala com alguém, se você está ferido por alguém ou alguém está ferido por sua causa, você feriu alguém ou alguém te feriu ou vice-versa, não adianta nada você subir no altar, falar, cantar, pregar e fazer o que você acha que está certo. É tudo em vão. É tudo em vão. Falo sem medo de errar. É em vão o que você e eu estamos fazendo no altar, se não nos consertarmos antes de fazer o sacrifício e a oferta. Presta atenção, pastores. Presta atenção. Leia a palavra.
Não ensine, sabe, coisas da sua cabeça, o que você acha que é certo, não. Não feche os olhos para o erro, para o pecado. Se há erro e há pecado na igreja, a igreja vai sofrer. A igreja vai ficar estagnada. A igreja não vai conseguir crescer. E se a igreja está crescendo de tal maneira absurda, descontrolada, é porque é uma igreja que não está pregando a Bíblia na sua essência. É uma igreja que está visando apenas quantidade numerosa de pessoas, mas a qualidade fica. Então quem não quer qualidade, quem não quer doutrina nem santidade, ele vai para onde? Ele vai correr para essa igreja. Que lá eles não pegam no pé, lá eles deixam a gente mais à vontade, lá ele fala que a nossa mente, a nossa cabeça é o nosso mestre, que o que a gente está fazendo, Deus perdoa na hora, a gente praticou hoje, amanhã pediu perdão, amanhã já está perdoado, nós vamos continuar fazendo o que nós sempre fazemos. Hoje está assim, a banalidade na igreja entrou total. Os pastores estão amolecendo, os pastores estão, ficando com medo de perder membros, porque aquela pessoa pecou, mas é agora, ele é um excelente músico, um excelente ofertante, dizimista. O que eu vou fazer? Deus, está nas tuas mãos. Joga na mão de Deus. Aí o outro irmão que viu e quer falar alguma coisa, ele: não, irmão, não fala nada não, põe uma pedra nisso, deixa que Deus vai trabalhar, que Deus vai tratar. Que Deus vai tratar o quê, rapaz? Cadê a tua autoridade? Cadê a sua autoridade de pastor, de líder? Que Deus te deu para você cuidar do rebanho como tem que ser cuidado. Ovelha não é cachorro vira-lata para sair andando por aí onde ela quer, não, comendo todo tipo de lixo por aí. Ovelha é ovelha, é para ser bem tratada no aprisco, é para ser conduzida ao pasto pelo pastor, pela liderança, e é para ser trazida da pastagem em segurança para o aprisco. Não é para deixar à toa, não. Mas também não vai pôr uma coleira na sua ovelha. Pelo amor de Deus, irmãos, vamos acordar, igreja. Vamos voltar a pregar a palavra como ela tem que ser pregada. Deus quer salvar, Deus quer curar, Deus quer libertar. Mas temos que ser aquilo que Deus quer que sejamos, não ser aquilo que o pastor, ou a pastora, ou o presidente, ou o vice-presidente, ou alguém mais quer que você seja, não. Seja aquilo que Deus quer que você seja, que Deus chamou você para ser. Seja aquilo que Deus te separou para ser. Amém? Fica com Deus.